Ora, boa tarde a todos. É só a Débora que disse boa tarde, não é? Boa tarde. Está tudo assim meio... Deixa-me aqui ver isto. Porque minha filha andou a mexer no tablet. Os miúdos, pá. Ok, já está. Ora, muito bem. Ele, se quiser, lá para baixo. Eles têm lá para eu pintar, ele tem, não quer. Se ele quiser, ele pode ir lá para baixo. Se ele quiser. Queres ir para baixo? Ah, então olha, espetáculo. Espetáculo. Ora... Ora, muito bem, deixa-me aqui que isto aqui está a abrir. Deixa-me fechar aqui isto. Epa, isto sabe-me o que é? Quando um gajo deixa as crianças mexer nas coisas. E depois um gajo... Que ela só mexe ao fim de semana, imagine se mexesse o tempo todo. Cá, já está aqui. Ora, muito bem, então... Vamos lá. Nós continuamos aqui com a nossa série de mensagens, que vai percorrer o ano todo, apesar que depois vamos, ao meio do tempo, vamos parar, vamos fazer outras mensagens que sejam temáticas ou que seja necessário nós pararmos para dar outras mensagens e também outras pessoas virão cá pregar com o tempo, mas nós estamos aqui a fazer o ano todo, a fazer em Romanos 12, e já temos, esta já é a terceira, digamos, a introdução, e esta já é a terceira mensagem. Na verdade é a quarta, mas a introdução não conto. Pronto. Então hoje eu quero focar na questão da mente. Nós temos falado assim, vamos falando em alguns pontos. Não sei se ainda se lembram qual foi o tema da semana passada. Foi sobre o quê? Qual era o tema? E o pessoal das anotações? O antigo, desculpa. O domingo passado. Quando a fé sai do piloto automático, não é? Então, muito bem. Nós falámos sobre a questão da fé no piloto automático, quando fazemos as coisas porque estamos habituados a fazer e não paramos para pensar o que é que nós estamos a fazer. Então nós queremos uma fé que não viva no piloto automático, mas uma fé que sinta. Uma fé que sinta os momentos, uma fé que seja real, uma fé simplesmente que... Porquê que é isto do piloto automático? Porque muitas vezes, ao longo destes anos que eu sou crente, desde os meus 16 anos, já há 22 anos, já estou a ficar velho, já me sinto velho, já há muitos anos já. Muito intenso estes 22 anos. Se vocês vivessem metade do que eu vivi... Eu não estava a ver umas fotos minhas antigas e estava a ver uma foto minha que foi tirada numa igreja quando eu fui para lá missionário com 19 anos, em Vila Velha de Ródão. É aquele momento em que nós olhamos para as coisas e bora. Eu lembro que eu morava em Castelo Branco, aluguei um quarto e eu era responsável por uma missão, uma igrejinha pequenina que havia Vila Velha de Ródão, perto de Castelo Branco. Eu apanhava o comboio, na altura nem carta de condução tinha, que raio de missionário, nem carta de condução tinha, andava de comboio lá, o comboio demorava meia hora a chegar à igreja. E ainda me lembro que eu tinha aqueles MP3, que ainda se lembra dos MP3, né? Aquelas coisinhas de 120 megas, dava a pôr tipo 15 músicas ou o que era, e a bateria tipo aquilo voava, bateria não, aquilo era a pilha, ainda me lembro da pilha, aquilo era a pilha. Então ia lá no comboio, punha as músicas lá e eu ler a Bíblia. E eu lembro que depois eu tinha preparado a pregação e tenho fotos desse momento, em que eu ia preparado a pregar, aí eu lá chegava quase 2 horas antes do culto, para varrer a igreja, e não sei o quê, preparar tudo, levava uns biscoitozinhos para os irmãos, e nem tocava, nem sabia tocar guitarra, o nosso louvor lá era, eu punha um CD de músicas, irmãos, pumba, tomas, e os irmãos também aquilo, punha o CD de música, os irmãos sabiam cantar aquilo, bora, CD de música em cima, aqueles rádiozinhos pequeninos.
eu punha o CD, e os irmãos já sabiam, eu tinha feito umas folhas com as letras, então pegávamos nas folhinhas e o CD a dar, nós a cantámos por cima, e bora. Só que várias vezes eu ia lá e os irmãos, tipo, nem apareciam, porque na altura eles iam fechar a igreja, e eu ouvi-os a dizer, o pastor lá na igreja, vamos fechar aquela igreja, os irmãos lá não vão aos cultos, o pastor que ia lá morava ainda mais longe, morava a 50 quilómetros, e eu ouvi, o quê? Vão fechar uma igreja? Não, pastor, eu vou para lá, mas não temos dinheiro para ti, não há problema, eu vou trabalhar para lá. E eu mesmo doido. E o pastor, queres ir? Vamos, bora. Eu trabalho para lá, para Castelo Branco, arranjei um quarto, 75 euros, não me lembro. Eu lembro que havia alguns irmãos, e uns irmãos de Castelo Branco, iam ao culto lá, mas não iam sempre. Então eu comecei, com 19 anos, quando cheguei lá, eu todo cheio de esperanças, e eu fazia os cultos, 2 horas antes a preparar, de repente abria a porta à espera que chegasse alguém, até sentar-me à porta da igreja, não aparecia ninguém. E eu assim, Senhora. Então pronto, eu aproveitava, esperava 1 hora, que o culto era às 3h30, eu esperava até às 4h30. Não aparecia irmão, não há problema. Eu pegava nos folhetos, ia bater à porta das pessoas. Olha, estamos ali em igreja, apareça lá no domingo, aos domingos. E as pessoas, eu sou católico. Depois um dia passei, o padre viu, mandou lá uns homens vir me chatear a cabeça. Tempos engraçados. Mas eu olho para trás e penso assim, a nossa paixão, a paixão por Cristo, a nossa mente, ela dirige muita coisa. E eu hoje fico assim a pensar, se calhar não foi a melhor escolha ir para lá, mas não mudaria a experiência. Às vezes nós pensamos, eu penso assim, puxa, o que é que um gajo com 19 anos tinha na cabeça para ir para uma missão assim do nada? Eu lembro-me, eu nem tinha dinheiro para nada. Eu trabalhava, eu vendia contratos da Vodafone, porta a porta nas empresas, meu. Eu saía de manhã, todos os dias às 8 da manhã, e às vezes chegava a casa, tinha andado de Castelo Branco todo, só levava não quero. E eu fico assim a pensar, Senhor, hoje é verdade que se calhar seria louco demais, mas às vezes hoje as pessoas parece que perderam um bocado desse desejo, as pessoas estamos todos muito com a nossa mente, nos limita muito, a nossa forma de pensar, estamos muito preocupados com aquilo que controlamos. E quando olho para trás, olho para esses momentos, olho para esses momentos da minha vida e muitos mais, né, em que eu olho para a igreja e o que eu senti ao longo destes anos todos foi que pessoas, como estávamos a falar do piloto automático, foi pessoas a repetirem os seus rituais. As pessoas queriam repetir rituais. E toda a minha vida, nós como somos protestantes, nós somos quase meio ensinados, meio a ter assim uma espécie de um conflito com os católicos, não é? Porque os católicos, nós somos a igreja babambá, mas na verdade é que acabamos às vezes a ser piores ou iguais. E há católicos melhores do que nós. Às vezes nós vamos vivendo a vida e nem pensamos muito, não pensamos muito no que é que nós estamos a fazer. E a verdade é que nós temos perdido a batalha da nossa mente. A nossa mente nós temos perdido. Então, quando em Romanos 12 diz para nós renovarmos a mente, nós entendemos que há aqui algo importante na nossa cabeça. A nossa vida, a nossa forma de pensar. E a maior parte das batalhas da vida, ela não acontece fora de nós. A maior batalha na vida não acontece fora de nós. Ela acontece dentro de nós. Ou não é verdade? É verdade. É a forma como nós pensamos, como nós olhamos para as coisas, como nós... Às vezes há coisas que elas não têm importância nenhuma, mas entram aqui dentro, às vezes, não é? Às vezes coisinhas nada, às vezes parece que deixam-nos algo... E nós às vezes sabemos assim, mas isto são coisas que eu não controlo, mas está aqui dentro, já está a mexer comigo. Então a maior parte dos problemas acontece dentro de nós. Antes de uma palavra sair da boca, ela já passou pela mente. A não ser que vocês às vezes são como eu, que falam às vezes, como é que costuma dizer, que a palavra sai mais rápido do que pensamos. Mas a maior parte das vezes a palavra está na nossa cabeça antes dela sair. Antes de uma decisão ser tomada, ela foi pensada. Antes de um pecado acontecer, ele foi imaginado. Antes de uma atitude de fé, houve uma convicção interior.
Então a mente é o lugar onde a vida é decidida. Na tua cabeça é onde tu decides as coisas. E o que Deus quer é cristãos que pensem por si, pensem com a mente de Cristo e que sejam pessoas esclarecidas na sua forma de pensar. Então, Romanos 12, ele não começa com um faz, mas ele diz como pensa. Pensa, renova a tua mente, renova. Ele trabalha aqui. Porquê? Porque por muito que eu queira praticar alguma coisa, eu tenho que pensar nas coisas. Ela tem que estar na minha mente. Então, o primeiro ponto é Deus não quer visitar a tua mente, Ele quer habitá-la. Em Romanos 12, verso 2, é o verso que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente não é pensar positivo. Nós às vezes pensamos isto, não é? É permitir que Deus possa organizar ou reordene aquilo que governa os nossos pensamentos. E Deus não quer uma mente religiosa. Ele quer uma mente rendida. E o que isto quer dizer? Às vezes as pessoas pensam assim: não, tu és crente, tens só a dizer coisas boas. Ai, está uma tempestade maravilhosa. Obrigado. Está aqui um vento, pá. Deus é bom. Eu fogo ao Senhor, está uma tempestade horrível, Senhor. Mas a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Mas, puxa, que tempestade horrível, Senhor. Estás a querer fazer o quê? Ou seja, Deus não quer uma mente, maravilhoso, sou tudo maravilhoso. Não. Deus não quer que tu vires um boneco. Eu não sei, eu vejo uma série que é de um jogo, não sei se alguém vê, que é o Fallout, né? Alguém vê essa série? Não, ninguém vê, só eu aqui, o pastor é que é descrente ver essas séries. Tu vês? Conhece também, pronto, conhece o jogo. Eu não jogo o jogo, gostei da série. E é engraçado que desistiu. Há uma série e eles criam um dispositivo. A população que é uma população que houve bombas atómicas e eles estão em túneis. É um mundo assim todo destruído. Então há um cientista qualquer, ele criou uma espécie de uma máquina que põe no cérebro das pessoas e as pessoas ficam todas muito boas, muito simpáticas, ninguém se chateia. Tipo, eles fossem tudo bem, tudo em harmonia, tudo bem, tudo bem. Ninguém critica. Eles tipo, antigamente matavam, cortavam cabeças e ele põe o dispositivo e eles ficam todos... queres um chazinho? Tipo assim. Eu assim. E isto faz lembrar às vezes em muitos lugares. Nós queremos que as pessoas façam... viste? Ficou mesmo bem. Está mesmo... Nós pensamos, não. Deus não quer isso. Deus não quer gente que seja formatada. Deus não quer gente que... Não, eu posso pensar, eu posso ter... Mas o que Deus quer é uma mente rendida, uma mente que entende que há tempo para tudo. Há tempo para falar bem, há tempo para falar mal também. Há tempo para nós dizermos as coisas como elas são. Eu não posso olhar para uma coisa, não, mas é horrível. Se nem o próprio Deus, nem Deus fez isso. Nós às vezes pensamos, eu fico a pensar assim, às vezes nós queremos eu fico a pensar que imagem que as pessoas têm de Jesus. Jesus chegou no seu tempo, e Jesus começou a pregar uma mensagem nova. E os líderes daquele tempo, o que é que eles fizeram? Bateram-lhe palmas? Não. Perseguiram, apontaram. E Jesus, nós não vemos Jesus a tentar se defender. Nós não vemos Jesus a tentar justificar. Aliás, vemos Jesus a confrontá-los. E Jesus disse-lhe assim: meus fofinhos, meus queridos, meus lindos. Ele não disse isso. Ele disse isso. Eu acho que às vezes eu ouço pessoas a falar de Jesus como se Jesus tivesse dito isso. Meus fofinhos, vocês estão tão errados que me apetece dar-vos um abracinho. Não. O que é que Jesus disse? Raça de víboras, pá. Vocês não prestam, são uns canalhas, pá. E vão todos arder no inferno. Vocês não se arrependem e não deixam que o outro se arrependa.
Mas nós, não, Jesus, não. Não se pode falar assim com as pessoas. Não. O meu Jesus, que é o que está na Bíblia, ele confrontou. Às vezes a nossa mente tem de ser confrontada. A nossa forma de pensar tem de ser confrontada. E às vezes não há palavras bonitas. Nós hoje é que somos muito ofendidos. Não nos podemos... foi muito duro. Eu vou ser muito sincero. Eu acho que se Jesus viesse neste tempo, na mesma, muitos de nós iríamos o crucificar. Não tenham dúvidas disso. Havia muita gente, não, tu na minha igreja não entras. Porque a igreja é Deus. A nossa mente, ela tem de ser transformada. Tem de ser sensível. Ela tem de pensar da forma que Jesus pensa, não de uma forma religiosa, mas de uma forma sensível. Uma forma em que nós podemos hoje pensar de uma forma e amanhã, ok, Deus vai... há coisas na minha vida que eu sei que são absolutas. Jesus é Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus morreu por mim. Jesus deu a sua vida por mim. Jesus me ama. Jesus é perfeito. Jesus é santo. Jesus é Deus. Mas depois pode haver uma série de coisas na nossa vida que nós, às vezes, nós rotulamos como muito importantes, mas com o andar da vida nós pensamos, isto se calhar não é tão importante assim. E nós aqui como igreja, o que nós queremos e o que eu desejo é uma igreja que pense, pessoas que pensam, pessoas que questionam, pessoas que não fiquem com medo de ter uma opinião. Que a mente delas tenha sede. E simplesmente não façam assim, olha, vamos para ali, não, vamos pensar, vamos para ali, ok. E mais, gente que pensa. Por isso, Deus não governa uma vida sem governar a mente. Deus não pode governar a tua vida se não governar aquilo que tu pensas. A forma como tu pensas. Todos nós, quem aqui também como eu tem maus pensamentos? Todos nós, não é? Ter maus pensamentos é pecado? Quem acha que é pecado? Ninguém. Ok, menos mal. Ter maus pensamentos é sinal que ainda vive num mundo pecaminoso. É. Agora, deixar que os maus pensamentos nos governem, aí sim, pode se tornar pecado. Ou torna-nos uma vida em pecado. Então eu tenho de saber render a minha mente para que quando os maus pensamentos vierem, eu saber, ok, este é o mau pensamento. Não vou dar lugar a ele. E se esse mau pensamento continuar, então eu vou, olha, estou a pensar isto, vou ter com alguém. Isto não sai da minha cabeça, este pensamento. Ajuda-me. E vamos orar. Transformação não começa nas circunstâncias, mas começa na forma como nós as interpretamos. Quando tu tens um problema, tu não fiques à espera que Deus transforme a tua vida. Porque Ele primeiro vai transformar a forma como tu vês a tua vida. Se Ele não transformar a forma que tu olhas para ti e vês a tua vida, não vai transformar a tua vida. O exterior dela. Tu tens de olhar e perceber quem tu és. A forma como tu olhas para a tua vida. Eu podia olhar para a forma do meu passado, em que eu cresci num lar com pais com problemas de álcool, em que eu e os meus irmãos sofríamos bastante. O meu pai batia-nos, bebia-nos de comer. O meu pai amarrava-nos, batia-nos a noite toda. Vi o meu pai pegar fogo à cama com a minha mãe. O meu pai punha a minha mãe na rua, praticamente em cuecas e sutiã. Passávamos muita fome. O meu pai quis explodir com a casa, cortou o gás. Tive de arrombar-lhe a porta e de agarrá-lo a ele, fechar o gás. Vi várias vezes a polícia entrar dentro de casa com armas. E eu podia olhar para isso e dizer assim, não, a minha vida eu sofri muito. Não, as pessoas não... Podia olhar para isso e dizer que não, as coisas... Não, eu olhei para isso e entendi. Entendi que não é aquilo que acontece connosco que determina quem nós somos, mas a forma como nós interpretamos o que acontece connosco.
Por isso não é aquilo que acontece contigo que determina quem tu és, é a forma como tu interpretas. E quando Deus nos diz para renovar a mente, Ele está-nos a dizer: interpretem as coisas de forma diferente. Porquê? Porque nós não vivemos por vista. Vivemos por fé. Então não é nós vivemos num mundo paralelo. Não é isso. É nós entendemos que há uma vida real. Há coisas que acontecem real, que é consequência de atos e consequências de decisões da vida humana. Mas eu tenho de saber interpretar. Senhor, o que é que tu estás a fazer com isto, Senhor? Ajuda-me. Porque há uma frase que está sempre na minha mente, que é: Deus, Ele tem sempre o melhor para mim. O melhor no sentido em que tudo o que acontece, Deus está a preparar alguma coisa. Eu posso não entender. Humanamente pode ser o pior. Mas eu sei que para Deus é o melhor. Porque o que é que diz a palavra do Senhor? Sobre as coisas boas que Ele tem. Diz? Sim. A vontade perfeita e agradável. Mas muitas vezes pode não ser agradável para nós. Não é? A palavra diz que é perfeita, boa, perfeita e agradável. Mas o mandamento pode não ser. Aliás, Jesus experimentou isso na pele. E aí está um episódio em que Jesus, Ele olhou e Ele disse: Pai, se for possível, retira de mim esse cálice de morte, mas seja feita a tua vontade. Jesus estava agradado com aquilo? Não. Mas Ele sabia que a vontade do Pai era boa, perfeita e agradável. Naquele momento não era. Então, às vezes, quando caminhamos com o Senhor, entendemos que às vezes naquele momento não é. Senhor, agora está difícil, mas eu sei, Senhor. Eu sei. Que às vezes dói, mas eu vou interpretar isto, Senhor, eu sei. Que tu nem estás a fazer alguma coisa que eu não estou a ver agora, mas eu vou confiar em Ti. É por isso que eu disse que a mente tem de ser rendida. Deus não transforma a nossa vida se não governar a nossa mente. Então, a tentar rendido aos seus pés, Senhor. És Tu, não sou eu. O segundo ponto, a mente está sempre a ser alimentada, ou seja, a nossa mente. Eu noto que ultimamente, eu falo por mim próprio, é tanta informação, não sei se vocês sentem isso, mas é tanta informação. Nós hoje temos dificuldade em ficar simplesmente sentados num banco. Se calhar as pessoas nos virem assim vão pensar que é maluco. Nós sentámos no banco de jardim só sentados a olhar para nada. Fazes. É por isso que as pessoas, Débora, é por isso que as pessoas ficarem tipo, nem têm o telefone na mão, nada, ficámos só assim tipo. Eu aposto que hoje em dia a malta a olhar para ti e vai pensar: isto é maluco. É que a malta está a ser a dizer assim do telefone. Eu às vezes tipo pago ao sítio, eu assim, bem, está toda a gente com o telefone, pô, não quer sentir-me de fogo, deixa-me apagar, tipo, está toda a gente lá. Aliás, no outro dia fui a um sítio, não sei se é um médico, e eu pensei assim: vou lá ficar muito tempo, vou levar um livro. Meu, sentei-me, e eu saco do livro. Meu, de repente estava tudo agarrado ao telefone, tudo a olhar para mim assim. E eu pensei, bem, pronto, tipo, o pessoal ficou tipo a se olhar para mim, tipo assim, era o único na fila com livro. E o pessoal pensou assim: este aqui arma-se em intelectual agora. Por acaso? Ou seja, a mente está sempre a ser alimentada. Nós estamos sempre a consumir coisas. Estamos sempre a nossa mente... E às vezes eu digo assim... E a minha mente, então, ela se esquece. Ela parece que não para. Em Filipenses 4, verso 8, diz: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A mente, ela nunca está vazia. Aliás, há a expressão, né, que se diz que mente desocupada, oficina do diabo. Então, a nossa mente é mente vazia, né? Mente vazia, oficina do diabo, é isso. Então, a nossa mente, ela
ela estando sem tendo realmente a pensar algo que faça sentido, ela vai começar a pensar em porcaria. A Bíblia nos diz que tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é bom, tudo aquilo que tem boa fama, aquilo que é puro, pensem nessas coisas, alimentem a vossa mente com isso. Alimentem a vossa mente com isso. Ou seja, se não escolhermos o que entra, então vai entrar coisas, vai entrar tudo. Nós temos que escolher, porque se não escolhemos, o medo entra, a ansiedade entra, os maus pensamentos, comparação entra, o ressentimento, a frustração entra. Então nós temos que escolher. A mente tem de tomar as suas escolhas. Temos de ter uma mente decidida. O que é bom, o que é mau? Será que isto faz bem? Isto eu não devo pensar nisto. Devemos julgar os pensamentos e fazer essa limpeza na nossa mente. Então Paulo ensina a filtrar. Ele diz o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é digno. Não é o que... Entendam isto. Não é o que passa na nossa mente que define quem somos, mas é o que fica lá. E isto afeta até a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Se há um problema entre nós, se há uma dificuldade, nós podemos escolher muito perfeitamente aquilo que fica. Imagina, assim, todos nós estamos aqui, temos mal feitios, né? Alguém aqui é perfeito. Alguém aqui é como eu, que acordo sempre bem disposto. E que sou sempre, tenho palavras sempre muito amáveis. Em que eu acordo e digo assim, meus lindos do meu coração. Há dias que um gajo acorda, raças de víboras, pá. Né? Todos nós temos aqueles dias em que... Há dias em que a minha mulher acha que eu não sou crente. E há dias em que eu acho que ela não é crente. Isso é normal. Porque há momentos em que nós, tipo... Simplesmente nós, olha... Como é que costuma-se dizer? Acordámos em modo... Como é que se diz? Ai, caraças, espera aí. Está aqui. Quando nós fazemos assim, quando nós temos um telefone e metemos fazer reposição de fábrica. Então nós iniciamos o sistema na reposição de fábrica. Reiniciamos é um reset. Nós acordamos e estamos ainda com o sistema de fábrica. Aquilo até começar a ativar o sistema novo. E às vezes nós estamos com o sistema de fábrica. Às vezes acordamos com esses problemas, com esses dilemas, com tudo o resto. Não é porque às vezes nós de repente estamos no modo fábrica, mas é aquilo que fica. É aquilo que guardamos. As opiniões, a forma de ver. Às vezes nós, quando temos um conflito, nós simplesmente olhamos para o nosso lado, não tentamos dizer, porquê que ele fez isto? Porquê que aquela pessoa fez aquilo? Porquê que ela está assim? Porquê que a pessoa... Ou seja, nós tentámos perceber. É a forma como nós interpretamos as coisas, como nós olhamos para as coisas. Então, aquilo que vem à nossa mente não é aquilo que passa, é aquilo que fica que nos define. É aquilo que fica que nos define. Terceiro ponto. Pensar é um ato espiritual. Em Colossenses 3:2 diz, pensei nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas lá do alto. Eu costumava brincar que eu digo, para mim é um pouco mais fácil, porque eu sou um pouco mais alto que vocês. A minha cabeça está um pouco mais acima. Mas pensei nas coisas lá do alto. Porque é a forma onde tu direcionas as coisas. E este aqui também nos diz aquela de nossos objetivos, da nossa forma de pensar a vida. Nós olhamos para as coisas e pensamos assim, o que é que isto da minha vida tem a ver com o reino de Deus? O que é que isto tem a ver com Deus na minha vida? Eu, ao longo da minha vida, eu tenho trabalho e todos temos de trabalhar, mas eu olho para o meu trabalho não como algo separado da minha fé, é tudo junto. Eu olho para o meu trabalho, para os meus sonhos, eu penso sempre assim, Senhor, onde é que este meu sonho faz sentido no reino? Onde é que isto faz sentido? Senhor, os meus recursos, o meu dinheiro, o meu tempo, Senhor, Tu sabes que a minha prioridade são as coisas lá de cima.
Eu vivo com a mente da eternidade, não com a mente de que eu vou morrer. Eu vivo com a mente de que um dia eu não vou estar aqui nesta terra, mas vou continuar noutro sítio. E segundo o Senhor diz que nós vamos receber um galardão segundo o que fizemos aqui. Então eu posso ser mais pobre do que vocês, mas eu vou ser rico lá. Amém. Né? O Senhor nos fará ricos no novo céu e nova terra. E que diz lá que cada um receberá segundo o seu galardão. Então eu já disse ao Senhor, Senhor, uma casa na praia, com vista para o mar, em que eu abra assim e vamos para a praia, vamos à pesca. E depois o Senhor Jesus aparece lá, vou fazer uns grelhados. Estou a imaginar já tudo. Eu não sei vocês, mas eu imagino essas coisas. Eu não sei, mas eu imagino. Que o Senhor diz, vai nos dar novos corpos. E vocês podem pensar que isto é... Mas isto, a palavra do Senhor, nós não sabemos se será assim, mas a palavra do Senhor dá-nos a entender que será algo assim. Um dia nós depois falamos de escatologia, mas pronto. Mas eu imagino essas coisas. Eu fico a pensar, o Senhor vai honrar a nossa entrega, o nosso coração, e o Senhor vai criar um reino em que Ele será amado por aqueles que decidiram amá-lo mesmo, apesar de todas as coisas. E eu fico a imaginar um dia, né? Eu na casa que o Senhor me vai dar, uma casa que não foi construída pelos homens, mas por Deus, fazer uma churrascada lá, e eu chamar o apóstolo Paulo, oh Paulo, anda cá, oh Pedro, anda cá, Jesus, vamos aqui, anda cá. Temos aqui uma discussão, que eu vou olhar. E às vezes eu imagino essas coisas. Eu penso, como é que será, Senhor? Como é que será o dia? Há uma música inglesa muito antiga que diz que eu só posso imaginar, não é? Que até fizeram um filme, só já viram esse filme, conhecem a música? Em que a música é sobre isso. Eu só posso imaginar quando eu estiver diante de Ti, Jesus. Como é que será? Como é que será? Como é que será o dia em que eu fechar os olhos aqui, abrir os olhos no outro lado e está lá Jesus? Ah, seu malandro, estás aqui. E eu aí? Pensar as coisas. Ter a expectativa, Senhor. Às vezes nós olhamos para agora, para a nossa vida. Está difícil, Senhor. As coisas não estão a correr como nós planeamos. E o Senhor está a olhar para ti e dizer, pensa mais lá para cima. Pensa. Não pensa aí nas coisas que estás a viver aí, pensa mais. Porque quem pensa só na terra, vive reativo. Nós vivemos de forma reativa àquilo que está a acontecer, vivemos ansiosos, vivemos presos ao que é imediato. Eu agora preciso disto, e a pessoa tem aquilo e depois nunca está satisfeita, vive preso naquilo. Mas quem vive a partir do alto, vive com esperança, vive com discernimento, vive com um propósito. A tua mente, ela define o horizonte da tua fé. Às vezes nós temos de olhar acima. Eu lembro que na pandemia eu fui para uma empresa trabalhar de farmacêutica e eu entrei lá para fazer tudo, até despejei lixo, fazer tudo. E de repente, lá eu como sou uma pessoa que trabalho bem e me esforço e dou o meu melhor sempre, porque para mim, sempre, em todos os trabalhos que eu tive, eu sempre tive aquela mente que a Bíblia diz, tudo o que vocês fizerem, façam para o Senhor. Então, para quem trabalhamos, nós fazemos como se fosse para o Senhor. E eu entrava mais cedo, assim, mais tarde, assim, e o patrão lá, o gajo, ele gostou tanto de mim, que eu em um ano subi 3, 4 vezes dentro da empresa, até deram-me um escritório lá dentro e tudo. E eu lembro de uma das conversas em que ele me disse assim, eu gosto de trabalhar contigo, mano. Porque, tipo, quando há um problema, há dificuldade, tu parece que tu és daqueles gajos, tipo, põe a cabeça para cima, vês acima das cenas e já estás noutra. E eu disse, aprendi na Bíblia. Na Bíblia, sim, na Bíblia diz, pensámos alto, pensámos lá. Ver acima das coisas. Às vezes nós vamos olhar em baixo, mas depois pensamos, não, calma, deixa-me ver mais além. O Senhor me ensina a ver mais além. A forma como tu pensas vai determinar o horizonte da tua fé.
E não é nós vemos, vai ser tudo bem, não vai correr. Não, não. Olha, vai haver problemas. Aliás, o pessoal é que o ano passado, em 2024, eu disse, pessoal, 2025 agarrem-se que vai ser uma aventura. Mas calma aí que não é o fim. Pareceu o fim. Mas calma, vai ser difícil. 2025 vai ser um ano difícil. E foi um ano muito difícil, o ano passado. Um ano difícil, mas mesmo difícil. E se o pessoal agarra, mas eu avisei no 24, pessoal, 25 agarrem-se que isto vai doer. E doeu. O pessoal já está meio a recuperar, mas calma. Temos de ver a nossa forma como nós vemos as coisas. Quarto ponto, Deus não governa uma mente cheia de ruído. Uma mente cheia de ressentimento, de mentiras repetidas, de valores do mundo, pensamentos não tratados. Ela até pode ser religiosa, mas ela não é morada de Deus. Uma mente que está cheia de coisas. Está preocupada com tudo. Com o dinheiro, com tudo. A pessoa está sempre, mas menos com aquilo que realmente é importante. Ela até pode ser religiosa, até vai à igrejinha, faz as coisas dela, faz os rituais dela. Não é isso que nós pretendemos. Nós queremos uma vida que ela sabe que tem de trabalhar, tem de contas de pagar, mas ela... isto que está aqui à minha volta é a terra, mas a minha mente está noutro sítio. Eu tenho de trabalhar, acordar todos os dias, tenho contas, tenho dívidas, tenho dificuldades. Às vezes, daquelas semanas, tu pensas, isto são problemas, pá. Mas, não me foques neles. Eu tenho os problemas, estou a tratar deles. Esta semana, eu saí de casa e eu abri o meu frigorífico, não estava a funcionar. Olha, só me faltava agora ter de comprar um frigorífico. Eu assim, foi mais um frigorífico. Oi. Fui trabalhar e eu assim, Senhor Jesus, que eu logo quando chegar a casa mexo naquele frigorífico, eu fico, porque vocês não sabem, mas eu não posso não curar gente, mas eu curo eletrodomésticos. Fala sério. Eu já contei aqui algumas vezes, mas ao longo da minha vida, a minha mãe, aliás, já viu isso acontecer. Aqui é o ano passado, ou que foi, que quando eu me converti, eu vou fazer rápido, porque o pessoal que está aqui, o pessoal não sabe, mas eu quando me converti, eu chegava a casa e queria que toda a gente fosse para a igreja, e ninguém ia. Então, nós em casa tínhamos tudo estragado, frigorífico estragado, máquinas, tudo estragado. E eu um dia cheguei a casa, fui para o quarto orar e disse, Deus, vocês sabem como é que é, acho que quando está assim, está cheio de fogo. Senhor, eu vou limpar aquelas máquinas todas, Senhor, e eu quando ligar, Senhor, que funcione. E eu cheguei na cozinha e disse, mãe, vamos fazer um negócio. Eu vou limpar isto tudo, vou orar pelas máquinas todas, isto vai tudo funcionar. E no próximo domingo tens de ir à igreja, senão vai tudo avariar outra vez. E a minha mãe ficou a olhar para mim, este gajo é maluco. O professor ria, está bem. Eu fui, porque a casa de nós era tudo cheio de baratas e tudo mais, e eu limpei, desmanchei as máquinas, desaparafusei tudo, abria tudo, limpei tudo. O frigorífico funcionava à parte de cima, não funcionava o congelador. Fui para trás para o frigorífico, limpei tudo, não sei o que, eu apertei lá as cenas, 3 parafusos, passei o dia todo naquilo. Quando foi para ligar tudo, eu disse, mãe, podes vir, orei, disse, mãe, queres ver, olha, obrigado Jesus, fiz tudo, Senhor. Limpei as máquinas, Senhor, agora que tudo funcione, para a tua glória. Fui lá, minha mãe ligou, tudo a funcionar. Minha mãe, agora deste para feiticeiro? Não. É o Senhor Jesus. Próximo domingo tens de ir à igreja. Domingo a seguir, de manhã. Mãe, vamos à igreja. Estou a dormir. Olha, está bem, as máquinas vão avariar. Ela, está bem. Estou a caminho de casa, liga-me ela. Tiago, as máquinas avariaram-se todas. Eu disse que se ia avariar. Agora fui lá outra vez, desliguei tudo. Ela, não, já estavam limpas, orei. Liguei, funcionou outra vez tudo. E nos domingos a seguir ela ia ser para a igreja. E aqui há uns anos, o ano passado, ou que foi mais ou menos, há um ano e meio, eu fui à casa dela e ela disse, filho, a minha máquina de roupa deixou de funcionar. Mas já desliguei e fiz tudo, não funciona. Ela não arranca. Vai lá tu orar por ela. E eu assim, pronto, está bem, bora lá. Eu fui lá, desliguei a máquina de tomada e disse, Senhor Jesus, que ela funcione, Senhor Jesus, não me deixe ficar mal. Liguei a máquina e ficou a funcionar. E eu, olha, não curo pessoas, curo máquinas. É por isso,
nós, na nossa vida, nós às vezes temos de permitir, temos de ver o problema. Ok, Senhor, faz o que tu quiseres. Age como tu, Senhor, tu sabes. Às vezes nós hoje temos muito medo de nos expor. Temos muito medo de ir, ficamos no aspecto, humilhou-se, coitadinho, a Bíblia diz que o Senhor exalta aquele que se humilha. Eu podia me pôr numa posição de me humilhar, tipo, foi ridículo. Não, Senhor, olha, se não der, olha, vão gozar comigo, mas não há problema nenhum, bora. Então, a mente, ela tem que estar focada naquilo que realmente interessa. Naquilo realmente que faz sentido, aquilo que realmente é de Deus. Deus, olha, Senhor, tu tens poder sobre todas as circunstâncias na vida. Senhor, este é um problema agora aqui, preciso que tu me ajudes. O Senhor vai ajudar, mas não é aquilo que vai te prender, é aquilo que não te pode prender. E eu saí de casa com o frigorífico estragado e eu comecei o dia todo assim, Senhor, o dia estava a ter situações para resolver, não sei o quê, e eu, Senhor, eu tinha outros problemas, outras situações para resolver, e eu, Senhor, e o meu frigorífico? E eu, Senhor, faz o que tens a fazer, Senhor. Cheguei a casa, abri o frigorífico, desmanchei umas coisas, limpei, passei um paninho, não sei o quê, eu liguei aquilo, está a funcionar. E eu, obrigado, Senhor Jesus. Eu vou abrir uma empresa. De reparações domésticas. O que vocês acham? Pior é que oramos, é complicado, não é? Agora entendam isto, ou seja, Cristo, na nossa mente, Ele faz olhar para as coisas da forma, com fé nas coisas. Deus está interessado, obviamente, em te ajudar. O problema é que a tua mente às vezes não deixa. E agora? O meu carro estragou. E agora? Não. E agora, Senhor? Como é que eu vou arranjar dinheiro para isto? Olha, há tanta coisa às vezes que nós não entendemos. Eu estava no seminário. Eu tinha pouco dinheiro. Eu estudava no seminário de teologia. Eu lembro que a loja baixou as vendas, trabalhava uma loja de roupa ali no Colombo. Eu lembro que quando começou os meus colegas, olha, vão-me despedir, e eu pensei, não, eu sou o que vendo mais, não me vão despedir. Quando cheguei lá, olha, Tiago, anda cá, vou-te despedir também. Vai-me despedir? Sim. Eu vou ficar sem trabalho. E eu pensei, pronto, ficar sem trabalho, pronto, olha, há a fazer. De repente, eu fiquei chateado, fiquei muito triste, porque quando tinha que pagar as propinas, não sei o quê. Ela disse, olha, então vá, fica já despedido, vamos-te pagar os dias de férias, depois vais ficar para buscar o dinheiro. E eu pensei, não deve ser muito dinheiro, não sei o quê. Quando chego lá, no dia que ela marcou para ir buscar o dinheiro, chego lá, ela me dá assim um cheque assim de 2.000 e tal paus. E eu, é isto tudo? Sim, ela acerta. E depois eu, passado uns dias, cai-me assim, o meu carro avariou, caiu o seguro do carro, não sei o quê, precisava de 800 euros. E eu depois era como se eu viste. Se estivesse a trabalhar não ias ter 800 euros, agora tens 2.000 e tal paus. E eu pensei assim, eu fiquei assim a olhar, puxa, o que é que Deus faz? Nós às vezes ficamos a olhar para aquilo. Agora tens 2.000 e tal euros e tens dinheiro para resolver esse problema. Porque Deus, às vezes, está a pensar mais... nós estamos ali a pensar naquilo, mas Deus está a pensar mais à frente. Eu ganhava, 500 euros por mês. E ganhava ali quase 5 salários e consegui pagar o seguro do carro e o arranjo do carro. E eu digo assim, às vezes nós estamos presos naquilo que nós estamos a viver. Tenham calma. Senhor, tranquiliza a minha mente. Ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a entender as coisas. Por isso, onde Cristo não governa, algo mais governará. Onde Cristo não governa, algo vai governar. Então deixa Cristo governar na tua mente. Deixa Ele ser Senhor da tua mente. O último ponto, para nós concluirmos, a mente que molda a igreja que nos tornamos.
E antes de vocês estarem... Eu falo assim, às vezes eu sei que eu prego e estou a pregar, às vezes estou aqui muito à vontade, né? E às vezes falo, mas é de forma mesmo para vocês entenderem ao máximo possível. E foquem-se realmente naquilo que eu estou a dizer e tentem entender. Se não entenderem, vocês apontam e perguntam: Tiago, ouvi isto, não entendi. Que isso é uma mente que pensa. A mente que molda a igreja que nos tornamos. Uma igreja pensa antes de agir e age conforme pensa. Então, uma mente ansiosa gera uma igreja apressada, uma mente defensiva gera uma igreja fechada, uma mente renovada gera uma igreja madura. Então, Romanos 12, ele não forma apenas indivíduos, ele também forma uma mentalidade coletiva. Ou seja, o apóstolo Paulo está a falar para a igreja em si. Ele fala para o indivíduo, mas a igreja é composta de vários indivíduos. Então, a cultura da igreja ela começa na forma como pensamos. Como pensamos Deus, como pensamos sobre as pessoas, como vemos a missão, como pensamos sobre o sofrimento. Ou seja, a igreja ela é a reação àquilo que o coletivo pensa. Porque, por exemplo, eu posso ser pastor e posso pensar de uma forma, mas se a igreja toda não pensa, não é pensarmos todos iguais, entendam isto. Mas é todos temos a mente renovada, transformada. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos a lidar com a diferença da maturidade do pensamento, obviamente que nós temos de andar, temos às vezes quem tem uma maturidade, ele tem de ir um pouco mais para trás, tem de chegar perto daqueles que não têm tanta maturidade e, ok, pensar, ok, esta pessoa está a viver uma fase da vida que eu já vi, já sei, mas ela está a viver agora. Então nós não pomos aquele momento, não, mas eu já passei por isso aí, estou mais noutra. Não, isso não existe na igreja. Mas há uma mente coletiva, em que nós não queremos ter uma mente ansiosa, nem uma mente fechada, em que não, somos assim, e tens de ser assim, tens de ser... Não. Nem somos ansiosos, não somos fechados, nós temos de ter uma mente renovada, em que nós entendemos as coisas, entendemos que as pessoas vivem. Eu gostava muito se fosse muito fácil e que nós chegássemos aqui e todos nós tivéssemos a mesma mente, mas lá está, isso é, como eu disse no início, é aquela maquinazita que já expõe que toda a gente pensa igual e aquilo... Não é isso, mas é todos nós que procurarmos a maturidade na nossa mente e entendermos que a forma como pensamos vai definir muitas coisas na nossa vida. E o que o meu desejo não é que vocês pensem como o Tiago, mas pensem como Cristo. Porque o meu desejo não é eu pensar como o Tiago, é eu pensar como Cristo. Então o nosso desejo como igreja é que todos pensemos como Cristo. Com as nossas histórias, com as nossas capacidades e com as nossas emoções, com tudo. Mas quem está no governo da nossa mente é Cristo. Ok? Por isso, vamos ficar em pé e perguntas que deves fazer a ti mesmo. O que é que mais ocupa a tua mente hoje? Que pensamentos repetidos já se tornaram a tua crença? Por exemplo, há pessoas, ao longo da minha vida, eu tinha muitos pensamentos que era: ninguém gosta de mim. Eu não presto. Eu não valo nada. Muitas vezes esses pensamentos vêm à nossa mente. Ou, por exemplo, nós crescemos em ambientes de família em que os pais nos apontaram muito os dedos e nós hoje estamos sempre na... Não, mas eu não fui eu que fiz isso. Não, mas a culpa é dos outros. A nossa forma de pensar, aquilo que ocupa, são coisas que nós trazemos e permitimos que sejam verdade. Pronto. Eu acredito nas pessoas e as pessoas estão sempre a enganar. Nós dizemos tantas coisas às vezes à nossa mente. E uma das coisas que o Senhor tem me ensinado muito, né, é pegar nessas frases, mas usá-las, interpretá-las da melhor forma.
E eu lembro que partilhei aqui muitas vezes, quando eu me converti ao Senhor, eu não fui na igreja, foi em casa, nem à igreja. E eu já disse várias vezes, está no meu livro e tudo, em que eu falo que Deus, quando me chamou, eu fiz a oração: Senhor, se Tu existes, muda a minha vida. Eu sinto-me inútil. E a frase que Deus me disse, Deus não disse, não, tu não és Ele não disse, Ele não tentou justificar. Ele disse assim, olha, ok, tu podes te sentir inútil, as pessoas vão te tratar como inútil, mas serás útil para mim. Ou seja, Deus disse, a tua inutilidade será útil para mim. Deus diz, o que é que Deus diz? Diz lá que vai usar os loucos deste mundo para confundir os sábios deste mundo. Deus utiliza aquilo que é a tua limitação para seres usado por Ele. Deus utiliza quando nós permitimos aquilo que às vezes nós olhamos, mas quem sou eu? É isso mesmo. Quem és tu? Senhor, eu não valo nada. É verdade. Não és tu? Sou eu. Não é sobre ti, é sobre mim. É sobre eu dizer, Senhor, não sou mais eu, és tu. Jesus disse, aquele que não morrer para si, não pode ser meu discípulo, aquele que não se abdicar, não abdicar de si mesmo. Então não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre o que disseram sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre o que me aconteceu, é sobre Ele. Então quando nós olhamos para as coisas dessa forma de perspectiva, tipo, não é sobre o meu sucesso, é sobre o sucesso dele. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que ele faz. Em todas as coisas. A palavra do Senhor diz, tudo o que fizerem façam para a glória do Senhor, não para a nossa. É tudo Ele. O problema é que nós hoje não só, o ser humano sempre quer ficar com o lugar de Deus. Não é sobre mim, Senhor, é sobre Ti. Aqueles irmãos me feriram, magoaram, mas não é sobre mim, é sobre Ti. Tu também foste ferido e magoado na cruz e não desististe de nós. Não é sobre eles, é sobre Ti. A forma como nós interpretamos as coisas muda a nossa vida. Por isso, Cristo governa os teus pensamentos ou apenas consola as emoções? Ele governa os teus pensamentos ou simplesmente sinto uma paz, certo? E agora? Manter essa paz? É complicado. Porquê? Pois vem pensamento, pois, aí é que ele tem de governar. Cristo governa os teus pensamentos. Por isso, hoje, se calhar, precisas pensar que amas a Deus, mas pensas como o mundo. Crês, mas vives dominado por pensamentos que não vêm de Cristo. Oras, mas nunca entregaste a forma como pensas. Às vezes a nossa oração não é Senhor, muda as minhas circunstâncias. A nossa oração às vezes tem de ser Senhor, ajuda-me a pensar como Tu. Às vezes a nossa oração não é Senhor, eu preciso de dinheiro para resolver os meus problemas. Senhor, eu preciso que Tu me des um emprego novo. Eu preciso que Tu me des um carro. Senhor, eu preciso que Tu me des uma casa. Senhor, eu preciso que Tu mudes a minha vida. Me dás uma família, um marido, uma esposa. Senhor, eu preciso. Às vezes a nossa oração não é isso. Não é isso. Às vezes, Senhor, ajuda-me a pensar como Tu pensas. Que a minha mente seja a Tua mente. Que o meu pensar seja o Teu pensar. Ajuda-me, Senhor. E se Ele muda o Teu pensamento, meu amigo, ninguém te para. Se Ele muda a tua mente, ninguém te para. Se Ele governa a tua mente, não há problema na tua vida que te vá parar. Porque tu vais pensar como Cristo. Tu vais sempre ter a palavra na tua mente. Quando vem um problema, tu vais dizer, não são as aflições deste mundo comparáveis àquilo que o Senhor tem guardado para aqueles que perseveram até o fim. Quando vêm as dificuldades, os problemas, tu vais dizer, o justo viverá pela fé. Posso andar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor é comigo. O seu cajado me dirige, a sua presença me consola.
Então, nossa mente, nós sabemos quem nos dirige, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amém? Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Oramos a ti, Senhor, nesta tarde, Senhor. Oramos, Senhor, pela nossa mente, Senhor, que é um campo de batalha. Nós sabemos, Deus, e que queremos que seja um lugar que tu habites. Sabemos que muitas vezes a nossa mente está sempre em constante luta, sempre a combater pensamentos, mas nós queremos que seja a tua morada, Senhor. Que seja um lugar que nos ensine, Senhor. Um lugar, Senhor, que a tua palavra esteja constantemente, Senhor. Pai, nesta tarde eu oro pelos meus irmãos, Senhor, para que eles entendam na sua mente a tua palavra, Senhor, e possam pôr em prática, Deus, a simplicidade, Senhor, da tua palavra. Que eles possam entender, Senhor, que a fé em ti, Senhor, ela às vezes não vem com grandes emoções, às vezes não vem com grandes espetáculos, às vezes ela vem do dia a dia, do pensar, do meditar, do parar para ouvir, de olhar para a tua palavra, na tua presença, Senhor. E muitos estão aqui, vivem com tanto ruído na cabeça, e às vezes têm medo de parar. Deus, ensina-nos a entregar a nossa vida a ti. A entregar, Senhor, o nosso pensar, a entregar o nosso coração, a entregar tudo o que somos, Senhor. Que nós possamos viver como tu desejas, Senhor. Que a nossa vida seja constantemente tua e que tu possas mostrar, Senhor, o caminho, dirigir a nossa vida, a nossa mente, Senhor. Por isso, Pai, nesta tarde nós entregamos nas tuas mãos, Senhor.